Então, acho que para falar um pouquinho sobre a minha carreira de hoje em dia na Rádio Nova FM, a gente tem que começar lembrando lá atrás do início, de quando éramos crianças. E antes mesmo desse meu sonho do jornalismo, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu sempre fui uma pessoa, e desde criança eu falo isso, que gostava de expor a opinião. Então, eu sempre tive opinião sobre alguma coisa e sempre gostei de me expor em relação a isso. Gostava muito de ler, então eu passava tardes, noites, de manhã eu estudava, já falando sobre ensino médio, enfim, e passava as noites e tardes lendo muitos livros, e os livros de diversos assuntos e de literatura, por exemplo, adorava, lia muitas vezes 2 ou 3 livros juntos também, livros da biblioteca da própria escola. E aí eu comecei a formar opinião sobre muitas coisas, a ter a minha opinião também moldada através de vários autores, porque eu acho que a gente se forma e se transforma daquilo que a gente vive, daquilo que a gente pesquisa e a partir daquilo que a gente lê. Então, para mim, a leitura é fundamental. E foi aí que começou essa minha vontade. Aí já no ensino médio, a gente está nessa leva de decidir por onde seguir, que caminho seguir. Eu era muito nova, tinha 15 anos, eu comecei antes a escola também. E a partir disso veio essa possibilidade, essa ideia de fazer jornalismo. De fazer jornalismo, eu comecei no jornalismo impresso e agora estou no rádio. Na TV eu não atuei, mas eu me encontrei no rádio de verdade, assim, o meu coração hoje é muito do rádio, daquilo que a gente faz. Em 2013 que eu fui mãe, eu tive o meu filho. Eu acho que a partir do momento que a gente se torna pais, mães e pai também, a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente. Mas partiu essa vontade, essa necessidade de algo mais, de buscar novos planos, desafios também para a vida, para a carreira. E em 2014, foi em janeiro de 2014, quando eu comecei a trabalhar aqui na Rádio Nova FM. Claro, de começo foi um mundo novo para mim, situações novas, a maneira de trabalhar também, porque o jornalismo impresso, ele é muito daquilo com tempo, com pesquisa, com pauta, tem o tempo para fazer a matéria. E o rádio tem um imediatismo, então o desafio foi esse. E aqui a gente faz coberturas, tudo ao vivo, coberturas de acidentes. Para mim a maior dificuldade mesmo foi a questão de fazer, e até hoje é difícil para todo mundo que trabalha com isso, fazer essa cobertura de quando acontecem os acidentes. Isso mexe bastante com a gente, já há esse tempo trabalhando com isso, mas todas as vezes que eu me deparo com um acidente grave, com um acidente com vítima, aquilo acaba mexendo bastante com a Rochelle mesmo, com o meu jeito de ser. E foi assim. Aí tem, claro, tem o jornal, que é maravilhoso, a gente tem o plantão de manhã cedo, mas o programa que eu mais gosto, eu confesso que eu amo fazer o Palavra Ativa, porque eu tenho um tempo hábil para pesquisar sobre os assuntos, para conversar com os meus entrevistados, aquele trabalho de pesquisa, de colher informação e principalmente de aprender uma coisa nova sempre. Então é sempre um desafio para a gente sempre tá pesquisando, tá buscando, tendo que se inserir no meio também, então mas o rádio eu confesso que é uma delícia. Então dentro do rádio a gente vive muitas emoções, a gente vai da alegria à tristeza muito rápido, porque o nosso dia a dia
também é assim, de repente a gente está falando sobre um assunto legal, um assunto de entretenimento e a gente se depara com situações um pouco mais tristes. Mas falando sobre um momento engraçado que eu vivi, e o rádio, mais uma vez, é isso, é o imediatismo, é você falar na hora, você falar ao vivo, então é o desafio também de estar ao vivo todos os dias expressando a opinião e nessas, claro que acontecem erros, a gente é humano e a gente erra. Eu me recordo de uma vez que estava apresentando o programa Palavra Ativa e tinha uma palavrinha, gente, que aquela palavrinha foi difícil de sair. Eu acho até que nem saiu. Eu fiquei uns 10 minutos tentando falar ruralista e não saía de maneira nenhuma. Ruralista não tinha jeito de aquilo acontecer. Então foi uma das coisas engraçadas também e outras coisas do cotidiano. De repente você está aí apresentando o jornal e acontecem cenas ao teu redor. As pessoas caem ou quase caem da cadeira ou outras situações também. Você tem que manter a tua postura diante, principalmente da apresentação de um jornal, que é bastante sério. Então são várias as coisas do dia a dia, mas essa do ruralista é o que eu lembro sempre. Então, aqui a gente, na verdade, tem pessoas que estão há muito mais tempo do que eu, Bomar, a própria Daisy, mas eu acredito que o senso de responsabilidade, de comprometimento, precisam ser duas qualidades muito e fundamentais para as pessoas que vêm trabalhar aqui na Rádio Nova. E com o tempo, claro, a gente acaba se tornando uma família, a gente tem uma rotina de muitas atividades no dia a dia. Eu, por exemplo, começo muito cedo aqui na rádio, então já colhendo informações. Muitas vezes não temos o tempo do diálogo, de conversar muito sobre as nossas atividades pessoais e família, mas isso acontece sim. E quando acontece, aí a gente já tem uma afinidade, é muita risada, é dinamismo, é um tirando sarro do outro. Então é bem bacana, a gente tem esse envolvimento, a gente tem esse carinho também com os colegas e principalmente o respeito que eles merecem. Eu me chamo Rochelle Poltronieri, sou jornalista da Rádio Nova FM, juntamente com os meus colegas. A gente compila, colhe as informações que chegam na casa de vocês todos os dias. Fico muito feliz, muito agradecida por fazer parte da história de cada um e também muito feliz por fazer parte da história de 15 anos da Rádio Nova FM.